programa Elano Beckman Entrevista hoje vai tratar de um assunto ligado à alimentação. Já tratamos vários assuntos ligados à área da saúde, esportes, né? E nesta edição nós vamos falar um pouquinho sobre o azeite de oliva, sobre as oliveiras, especificamente sobre a produção do azeite de oliva, seus benefícios, e descobrimos que existe uma associação rio-grandense de olivicultores e nós estamos aqui na sede da associação. Vamos conversar com o presidente dessa associação, que é o Guajará Oliveira. Tudo bem, Guajará? Tudo bem, é um prazer estar no teu programa para essa entrevista e para, digamos assim, esclarecer os teus ouvintes e outras pessoas que utilizam esse espaço aí para melhor se informar. E hoje esse assunto e esse tema de saúde é muito importante. Com certeza. Bom, os azeites que nós temos hoje no mercado, nós sabemos que temos muito azeites importados, né? Como é que é a qualidade disso? A gente pode confiar, olhando somente pela acidez do azeite, que é um 0,5, 0,2, que estamos comprando um azeite de qualidade? Olha, esse tema relacionado com a acidez do azeite, ele é recorrente. Normalmente as pessoas vão no supermercado e a primeira coisa que elas olham é a acidez do azeite. Isso é um equívoco, porque a acidez do azeite ela não determina a qualidade. Ela só diz o seguinte, que a azeitona foi colhida num momento de menos oxidação possível. Não significa que a partir dali todo o processo de elaboração do azeite seja um processo excelente. Ele pode, no meio do caminho, não ser muito bom, e aquela oxidação que a gente tem através dessa acidez, ela vai se alterar muito no meio do caminho, e a qualidade do azeite ela não seja tão boa através desse tipo de referência. Então, a acidez significa o seguinte: foi colhida a azeitona em um determinado momento ótimo para se fazer o azeite. Mas as outras etapas é que vão determinar a qualidade do azeite. E essas outras etapas são quais? As outras etapas são a própria elaboração do azeite no moinho, ou na máquina, ou no almazara, ou seja lá onde seja, onde é feito o azeite. Como é feito esse processo? Qual é a temperatura que foi feito esse processo? Por exemplo, se nós tivermos uma temperatura além dos 40 graus, nós vamos fazer o azeite, mas ele vai ter pouca estabilidade. Ele vai ser um azeite extra virgem, mas com uma durabilidade muito pequena. Porque o processo feito com uma temperatura alta, tu extrai mais azeite da azeitona, mas a estabilidade, ou seja, o período que ele vai estar integral é muito pequeno. Então o ideal sempre é que se faça o azeite com temperaturas inferiores a 30 graus. Bom, a gente vai saber mais detalhes sobre isso, até porque o Guajará é produtor, né, de azeite de oliva, além de ser o presidente dessa associação que está hoje sediada em Juí. Perfeito. E congrega quantos produtores mais? Nós temos 24 pessoas físicas que estão dentro da associação, e temos um município, que é o município de Carlos Barbosa. E esse município tem 1.657 produtores. Tudo isso? Então nós temos na prática quase 1.700 associados, se incluirmos esses produtores rurais do município de Carlos Barbosa. Não é? Certo. A produção de azeite então da azeitona, da oliveira, né, já é uma produção diferente das demais culturas, até porque demanda um pouco mais de tempo para você começar a colher os frutos que é a azeitona. Sim. Para a produção do azeite. Como é que se trabalha essa questão? Tem que se plantar e aguardar quanto tempo para começar a colher, para aí começar a produção do azeite? A oliveira é uma planta perene, né? Ela demanda um determinado tempo para começar a produzir. Normalmente, as variedades mais precoces, elas começam a produzir a partir do 3º ano. Mas não significa que tu vai ter uma produção suficiente para te produzir azeite. Então, o que normalmente ocorre é que a produção
que ela tenha um viés econômico e que tu possa fazer um azeite que tu possa comercializar, é contada a partir do 5º ano. 5º ano. Aí então tu começa a ter uma produção mais estável, uma produção que tu pode trabalhar essa questão de forma econômica, senão tu não pode trabalhar isso aí. E o Rio Grande do Sul tem um clima adequado, um solo adequado, a planta se adapta bem aqui, produz uma azeitona de qualidade. Como é que é essa questão? A oliveira, ela tem um fator preponderante, fundamental para ela se desenvolver. Até porque ela não é oriunda, ela não é... Não, ela é oriunda do clima mediterrâneo, daquela região lá, que eles chamam da cuenca do Mediterrâneo, que pega todos aqueles países árabes ali, e pega a Espanha, a Grécia, a Itália, enfim. Então, o que acontece? A oliveira, ela necessita de uma coisa fundamental: frio. Se não tivermos frio, nós vamos ter uma árvore bonita, frondosa, perfeita, mas não vai produzir. Porque nós precisamos de um clima que tenha no mínimo, de 350 a 400 horas frio ano, para muitas variedades. E para outras precisa de mais frio. Então esse é o fator limitante para a produção, né? Se nós não tivermos frio, ou um ano que tenha pouco frio, tenha uma quantidade de horas que não atinge essas 350, 400 horas, certamente nós não vamos ter produção. Isso falamos em temperaturas de quanto, esse frio? Temperaturas que estejam entre 0 e 10 graus. 0 e 10 graus. Essa é um parâmetro de graduação de frio aí que são necessários para que ela produza. Então, talvez resida aí a dificuldade de você conseguir o número suficiente de horas para que tenha uma boa produção. Porque nós temos invernos que não faz frio, não faz pouco frio, né? Ou temos frios de menos de 0 graus, mas poucas horas. Poucas horas. Então o que acontece? Naquele ano, certamente a oliveira não vai responder com produção, porque faltou a quantidade de frios para ela trabalhar todo o processo de floração, de uma série de coisas técnicas que ela necessita. E ela não produz ou produz menos quando a quantidade de frio na realidade, ela não produz. Não produz. Ela não produz, né? Porque ela necessita disso. Então, o frio é fundamental. Aí falam assim, bom, mas tem o problema da umidade, porque tem determinadas regiões que são muito úmidas. Não tem problema nenhum. A umidade, ela não é um fator limitante. Porque o que acontece? Nós, no mundo, nós temos cerca de 1000 variedades de oliveira. Então, muitas delas... 1000 variedades? 1000 variedades de Essa oliveira. seria uma pergunta minha. A que é plantada e cultivada aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, especificamente estamos falando do estado, ela é de uma variedade específica, e qual variedade é essa? Hoje, porque eu particularmente, eu fui um introdutor da olivicultura no Rio Grande do Sul. E um dos introdutores da olivicultura no Brasil, a nova olivicultura. Né? Porque existem oliveiras muito antigas no estado e no Brasil. Mas a nova olivicultura com nova tecnologia foi eu que trouxe para o estado. E quais as variedades que a gente escolheu para começar? Nós escolhemos variedades menos suscetíveis de frio e que tem uma produtividade e uma quantidade de azeites que valesse a pena trabalhar essa questão para começar. E aí nós temos a arbequina, que é uma variedade bem precoce, né? A arbosana, 2 variedades espanholas, arbequina e arbosana, e a coroneike, que é uma variedade grega. Então são variedades que produzem azeites mais suaves, menos picante e com menos amargor, e que vêm ao encontro da necessidade do paladar do brasileiro que não está acostumado ainda com azeite de oliva. Então essas 3 variedades são as que estão plantadas, que existem as primeiras produções aqui no estado.
Isso aconteceu a partir de 1999, 2000, quando nós começamos a introduzir a olivicultura aqui no estado. Bom, e a produção do azeite de oliva? Você é produtor, preside essa associação de produtores, né, que plantam as oliveiras e tem já de forma perene as árvores de oliveira em suas propriedades. Como é que está sendo essa questão da produção? Já se tem a produção que sai com o selo da associação, cada produtor produz o seu, e que tipo de azeite é esse que estamos produzindo aí? Na realidade, nós produzimos o primeiro azeite de oliva do Brasil em 2008. 2008? Sim, 2008 foi a primeira produção que se teve no Brasil que a gente produziu. Depois, em 2010, teve uma outra produção pequena, né? Mas foram os primeiros experimentos. E depois, em 2011, nós também produzimos mais azeite e foi onde começou a ter uma produção maior, né? Não existe selo de qualidade, porque nós não temos, nós somos uma estrutura nova, nós estamos começando, não só nós como associação, como a própria olivicultura como uma cultura, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente. Então nós não temos essa, digamos assim, essa condição de tu ter um selo de qualidade ainda. Claro que no futuro, isso aí é um processo que vai acontecer, como aconteceu com o vinho, como acontece com uma série de outros produtos, mas ainda não temos essa qualidade. Nós temos, como eu disse, produção pequena, tem outros produtores que também não estão agregados à associação, algumas iniciativas aí que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, como em Minas Gerais, como em São Paulo, enfim, tem outras produções. Mas o que é associação, o que nós apregoamos dentro dessa olivicultura, o que nós queremos com ela? Nós queremos uma coisa diferente, a gente não quer priorizar nem dar margem para que 1, 2 ou 3 pessoas tenham, digamos assim, um resultado econômico bom. Nós queremos difundir a cultura, porque nós entendemos que essa cultura ela vai ser um agregador de valor à própria agricultura brasileira, em especial a do Rio Grande do Sul. Então nós trabalhamos essa questão de uma outra forma. Nós queremos trabalhar a questão de forma a difundir a cultura como um todo. Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer muita coisa ainda, nós estamos no começo, é uma estrutura que não tem nem 10 anos ainda. E a característica do azeite produzido por você e pelos associados, como é que é? Olha, o nosso azeite, eu sou suspeito para falar porque o meu azeite eu tenho levado para fora do Brasil. Eu tenho levado para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal, para fora do Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Tem comercializado ou levado para comercializado em pequenas quantidades, porque me pede e eu mando, né? Certo. Então o meu é só para tirar esse nível de suspeição da coisa. O ano de 2011, quando eu fiz o curso de expert na Universidade de Jaén, na Espanha, eu levei o azeite que eu produzi em 2011 para lá, para o curso. Esse curso tem gente de todo mundo que faz esse curso, todo mundo que produz azeites, né? E na avaliação dos alunos, que são técnicos, são gente especializada no assunto, ou que estão se especializando lá através desse curso de expert, o meu azeite de 9 avaliados num determinado dia lá, ficou em terceiro lugar. Sendo que o azeite que tirou o primeiro lugar naquela avaliação desse conjunto de expert, de gente da Tunísia, da Tunísia, de Portugal, da Espanha, do Egito, Jordânia, da Itália, eu só perdi para 2 azeites. Um azeite espanhol que tirou o primeiro lugar de uma avaliação que o Ministério da Agricultura da Espanha faz todos os anos. Ele tirou o primeiro lugar. E de um outro azeite também da Espanha. O terceiro foi o meu, de uma arbequina que eu produzi aqui na minha chácara.
Muito bacana. Então isso é interessante. Em Caçapava do Sul. Em Caçapava do Sul. Você tem a sua propriedade lá, a sua plantação, né? Sim. Nós estamos conversando com o Guajará Oliveira, ele que é um produtor de azeite de oliva e presidente da Associação Rio Grandense de Olivicultores. Estamos conversando sobre a produção de azeite, de oliveiras, a qualidade do azeite, os benefícios. Vamos saber agora o processo de produção, de forma sucinta e resumida, que você pudesse nos explicar, porque a gente sabe comprar o azeite que está ali na prateleira, né? Mas todo o processo por que passa a cultura, enfim, para até chegar ao azeite, como é que é? Bom, vou tentar resumir rapidamente isso aí. O processo, a parte fundamental, ela vai desde a colheita até a própria elaboração do azeite. Então, se colhe, se estabelece tem parâmetros para colher, para te produzir um azeite de qualidade, e a azeitona não pode estar madura. Ela tem que estar num estágio intermediário. Isso aí, quem pode ver é o expert em azeites, é a pessoa que conhece como elaborar o azeite. Depois se colhe, se tem o cuidado máximo em não lastimar nenhuma azeitona, se tenta levar para almazar ou para o moer o mais rápido possível. Quanto menos horas entre a colheita e a trituração da azeitona, melhor. O mazarro é onde se faz o azeite. Onde se faz o azeite. Que é um termo espanhol, né? Eu estou utilizando o termo espanhol porque eles são os mestres de tudo isso aí. Então é o local da fabricação. É o local da fabricação. E então, a colheita é manual? Ela pode ser manual, pode ser mecânica. Mecânica? É. Existe máquina para isso? Existe máquina, existe máquinas imensas para fazer colheita. Então depende de como tu tem a tua estrutura e como a gente vai organizar isso. Então, quanto mais rápido se colhe e se tritura a azeitona, mais condições tu vai ter de ter um azeite de qualidade. Mas para isso, nesse meio tempo, tu tem que saber como tu vai colher. Como estão as azeitonas lá na tua plantação e como tu vai levar elas para almazar ou para o moinho. Qual a temperatura que tu vai utilizar nesse processo? E aí eu falo daquela temperatura de até 30 graus no máximo. Como é que isso? Passa por desculpe te interromper, já interrompendo, mas passa por algum processo de aquecimento? Não. A temperatura? O azeite ele é feito a frio, né? É um processo mecânico, esse processo de tritura. É um processo que tu tritura a azeitona, passa por uma grande estrutura para bater aquela massa. Qual é a função de bater essa massa aí? Quando tu bate a massa, tu vai juntando as gotículas de azeite, elas vão se juntando umas às outras. E depois de batida, né, tritura, bate dentro da própria máquina, isso é uma máquina só, ou tem duas, depende do tamanho da estrutura do teu moinho, e depois vai para a centrifugação, que é a separação do azeite do resto. Entende? Então esse é o processo mecânico, é um processo simples, né? É um processo mecânico. Então, a azeitona, o que é o azeite? O azeite nada mais é que o suco da azeitona. Da azeitona. Só isso. O que é? Eu gostaria que você diferenciasse para a gente a primeira prensagem a frio, segunda prensagem, a questão também do virgem, do extra virgem. Sim. Então, existe o azeite extra virgem, ele é da primeira prensagem sempre. Né? Quer dizer, passou uma vez pela máquina. Uma vez só e pronto, acabou. Né? A segunda prensagem, tu já vai prensar o resíduo que está oxidado. Então o que tu vai tirar? No máximo tu pode conseguir tirar um azeite virgem, que é um azeite já de segunda linha. E se tu demorar muito para fazer esse processo, tu vai acabar extraindo, e aí tu tem que trabalhar a questão do processo de calor e de química, de produtos químicos para extrair o azeite. Aí já não é mais um azeite de qualidade, não é um azeite bom para a saúde. O azeite bom para a saúde é o azeite extra virgem. Os demais são só azeites, né? E ele chama virgem porque, na verdade, é uma prensagem e dali sai o suco, né? Exatamente, o óleo da fruta. É o suco da fruta com essas condições, temperatura baixa. Exatamente, extra virgem. Ali tu tem todos os atributos que tu procura num azeite. Tudo que é bom para a saúde está ali. Nesse processo, e com o cuidado da temperatura, e depois de feito o azeite, tu pode utilizar o azeite que ele pode ter um pouco ser um pouco turvo,
mas é um azeite muito novo e ele é excelente. Ali tem tudo. Depois tu pode fazer a filtração desse azeite e tirar esses resíduos para te armazenar, para que esse azeite não se deteriore com essa turbidez, com esses resíduos que ainda constam ali. Então tu vai armazenar esse azeite em condições ideais, com temperatura ideal, em recipientes ideais, e tu vai ter um azeite de qualidade que pode ter durabilidade de até 2 anos, dependendo da variedade, porque cada variedade tem o seu período de estabilidade, o período de integralidade. Vamos traduzir isso para a estabilidade, é isso. É o período onde o azeite está bom, é bom para a saúde, ele tem todos os atributos que tu quer buscar ali no azeite. Ele vai ser bom para limpar, tirar para o teu coração, vai ser bom para limpar os teus vasos sanguíneos, para tirar gordura, né? Para sacar a gordura má que tu tem no teu organismo. Então, esse azeite de qualidade vai fazer esse tipo de coisa. O pessoal consome como, às vezes, também usa o azeite como remédio, é isso, né? Para essas coisas. A gente tem... um remédio, na verdade, é uma prevenção. É uma prevenção. Na realidade, a gente remédio não seria o termo usado mais certo para se utilizar, né? Mas como uma forma preventiva, né? E a gente tem a ligação do brasileiro, de uma forma geral, com o azeite é essa. É a ligação do azeite com a saúde. Mas para te ter isso, para te ter azeite, saúde e ter esses benefícios que tu procura, tem que ser um azeite de qualidade. Não pode ser um azeite qualquer. Não é pelo fato de ser azeite que tu vai ter os benefícios que tu procura. E aí você, nessa história de usar como remédio, vale aquela tradição, aquele hábito de tomar uma colherinha de azeite puro todo dia? Como é que... Vale. Como é que vale vocês da associação veem isso? Não vale. Isso aí, a gente sempre diz, esses costumes antigos, eles têm o seu valor, porque tem a experiência ali de muitos anos, né? Trabalhada nessa questão. Vale, porque o que acontece? Tu precisa utilizar no mínimo, e aí tu utiliza na comida também, no mínimo uma colherada de azeite por dia, para que tu tenha aqueles benefícios que tu procura no azeite. O que determina a acidez? E como é que é calculada essa acidez para a gente chegar no 0,5, 1, 0,2? Pois o que determina a acidez nada mais é do que o início da oxidação da fruta, né? Então tem parâmetros químicos para te chegar e medir essa acidez, né? Então, esse processo todo tem todo um trabalho de avaliação química para te chegar a isso aí. Existe esse processo. Agora, quimicamente eu não sei te falar, porque eu não sou químico, não conheço a forma como se faz. Mas isso. Você tem a maneira de medir lá. Mas tem aparelhos que medem a acidez, né? Tem aparelhos adequados para isso. O azeite que você produz lá, você consegue uma acidez de 0,5? 0,2? Eu já mandei para o laboratório meu azeite, e o meu azeite tem acidez de 0,2. 0,2? Mas isso não é importante para estabelecer a qualidade. Nunca vai ser. O que para você como produtor é importante e fator determinante para dizer esse é um azeite de qualidade? Em primeiro lugar, saber a origem, de onde é que está sendo produzido esse azeite, como ele foi produzido e como ele foi armazenado. E ter, digamos assim, uma avaliação de um expert, uma avaliação não química, né? Porque a química vai estabelecer alguns parâmetros. Aí tu ter uma avaliação via análise sensorial desse azeite. Uma degustação. É uma degustação que vai estabelecer esse parâmetro de qualidade. É isso que a gente... E aí, para a gente que vai buscar no mercado um azeite, como é que a gente se escapa aí e consegue pegar um azeite de qualidade? Olha, que não seja um dos parâmetros que eu acho que é bem adequado para estabelecer um mínimo de condições é que no mínimo no rótulo tenha ali azeite marca X
variedade da oliveira, picual, arbequina, arbosana, coroneque, manzanilha. Se tiver isso, tu já tem um bom indicador, né? Aí depois tu vai ter que experimentar, porque todo o azeite ele vai ter um pouco de picor e um pouco de amargor, sempre vai ter. Se não tiver essas coisas, aí começa a ter, mas aí tu tem que ter conhecimento para isso. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse. Se tiver a variedade ali, já é um bom indicador. O acidez não interessa. Uma dessas variedades. Não, pode ser qualquer, mas tem que estar estabelecida ali a variedade. Certo. Qual é a variedade? Como o vinho, né? O Sim, vinho tu encontra lá, vinho Merlot, vinho não sei o que. Senão pode ser uma mistura de várias... Pode ser uma mescla de tudo. Ou então que seja esse azeite vindo de uma DOP, de uma denominação de origem protegida, né? Aí tu não há necessidade de estar ali a variedade, mas mesmo assim eles colocam. Ali vai estar o selo da DOP. É aquilo ali que vai te dizer, esse azeite é de qualidade. Se o azeite é encontrado em algum lugar ou com você tem para comercializar, para as pessoas que se interessaram, a associação disponibiliza de algum meio para quem quiser comprar? Na realidade, assim, eu como eu não tenho uma produção grande, nem vou querer nunca produzir de uma forma em grande escala, comercial, em grande escala, o meu azeite eu vendo de porta em porta, como se diz. As pessoas procuram, elas entram no site, elas veem que existe aquele azeite, me encomendo, eu envio ou entrego. É assim que eu comercializo o meu azeite. É muito diferente do preço que se encontra no mercado? Ele é diferente porque assim, é um azeite artesanal, eu tenho um custo altíssimo para produzir, porque todas as azeitonas que eu colho, depois eu escolho as azeitonas que estão machucadas e tiro fora. Eu só utilizo as azeitonas integrais, então eu tenho um custo altíssimo para fazer esse azeite. E aí eu tenho que embutir isso no preço. Você produz porque você se apaixonou pela cultura, pelo assunto, gosta, já na consumia? Realidade, a gente tem assim uma ligação muito grande com o azeite, até porque a gente sai muito, a gente viaja muito para fora do Brasil, e a gente viu que existia a possibilidade de produzir, por que não produzir aqui? Aí a gente trouxe a cultura para cá. E felizmente as coisas estão indo por um caminho interessante, que é o caminho do conhecimento, é o caminho de trabalhar essa questão da olivicultura e do azeite de qualidade no Brasil, que até então a gente não tinha. Isso é importante. Essa história de colher de noite, balela? Balela, conversa fiada. Não tem absolutamente nada. Azeitonas colhidas à noite? Não tem nada. Não, absolutamente nada. A azeitona está ali, ela está pronta, e tudo que tu vai obter nela já está ali, independente de tu colher de manhã, de noite, de madrugada, com lua, sem lua, com chuva, sem chuva. Não interessa nada disso. Guajará, obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá bom? Olha aí, você ficou sabendo um pouquinho mais sobre a produção de azeite de oliva aqui no Rio Grande do Sul, e também ficou sabendo que existe uma associação que está sediada aqui em Juí, a Associação Rio Grandense de Olivicultores, e que tem mais de 1000 produtores em todo o estado. E também conhecer um pouquinho de como produzir, também da qualidade do azeite de oliva. Você vai saber mais também, vai estar aparecendo aí em caracteres o site, o blog, né, que o Guajará mantém, e o portal aí também da Associação Rio Grandense de Olivicultores. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa.